Olá, boa noite a todos. Você que está chegando aí neste momento, você pode ir colocando o seu nome aí, escrevendo da onde você é, dando o seu boa noite também. Eu sou o professor Joel Soriano Muniz, faço parte do NUVEL, Núcleo Cavelense da Sociedade Criacionista Brasileira, e também faço parte aqui do grupo Criacionista de Toledo. E hoje nós temos um convidado muito especial, que vai falar um pouquinho de um tema muito curioso. Então, se você tem crianças por aí, adolescentes que gostam desse tema, olha, eu estou até vestido aqui fazendo propaganda. Hoje nós vamos falar sobre os dinossauros. E eu já vou colocar ele aqui na tela, juntamente conosco, o professor Everton. E ele mesmo vai se apresentar, porque nada melhor do que a gente apresentar a gente mesmo, né? Boa noite, professor Olá, Everton. Joel. Bem, Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado a todos que estão aqui participando com a gente. Olha aí, o Alexandre Kretschmar, sou fã desse cara. Então, brigadão, galera, por estar aqui acompanhando a gente nesse momento. E espero que seja um momento de muito aprendizado para todos nós. Aí eu já posso me apresentar, Joel, é isso? pode, fica à vontade. O programa é Então, seu hoje. beleza. Hoje eu quero só ouvir, se bobear, eu nem pergunta faço. Vamos lá então, galera. Então, eu sou o professor Everton Alves, sou da área de biologia, tenho mestrado aí em imunogenética, né? A linha de pesquisa foi em laboratório de imunogenética que eu fiz minhas pesquisas na pós-graduação. Tenho pós-graduação Lato Sensu também em biotecnologia genômica. Também tenho pós-graduação em paleontologia e cultura. E também tenho treinamento em paleontologia por centros de pesquisa aí, lá de Minas Gerais. Então, é um prazer poder compartilhar um pouco do que a gente tem aprendido ao longo do tempo aqui com vocês, né? Além dessas titulações, eu também sou autor de 3 livros, né? Tá aqui, ó, Teoria do Design Inteligente. Olha aí o Joel com o dele também. Isso aqui é um dos únicos 2 livros que a gente tem escritos aqui no Brasil, originalmente em português e específicos sobre o tema da teoria do design inteligente, o meu e o do presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Também sou Ele que eu autor conheço. do Revisitando as Origens, olha aí! Revisitando as Origens, que eu também publiquei juntamente com outro livro, Teoria do Design Inteligente. Esse aqui é um livro criacionista, ao contrário do outro. E tem o mais novo lançamento, esse aqui é fresquinho, saindo aí da gráfica, que é o Curiosidades sobre os Dinossauros. 30 fatos científicos que Hollywood não mostrou para vocês, mas aqui é o momento de vocês aprenderem nessa live. Então, a gente tem trilhado aí esse caminho de divulgação científica, eu tenho viajado o Brasil todo, falando sobre temas relacionados a criacionismo, design inteligente, evolucionismo também, aí dentro dos modelos de origem da vida, né? Falando sobre a origem da vida especificamente, sobre criacionismo, sobre era do gelo, sobre dinossauros, é o que eu mais falo, porque é a minha paixão, sobre registro fóssil, sobre vários temas aí dentro do design inteligente também, tem várias palestras aí. Então, se você quer, na sua igreja, no seu clube de desbravador, no seu colégio, né, ter um evento sobre criacionismo, design inteligente, ou o que for relacionado a essa controvérsia das origens da vida, convide a gente, que a gente vai até aí, né, após passar a pandemia, então, para educar essa galerinha boa aí, né, que está crescendo e que vai ter agora à disposição evidências fortíssimas, uma chuva de evidências a nosso favor, a favor da veracidade do relato bíblico de Gênesis, né? Então, é isso aí. A gente tem viajado o Brasil todo e é uma alegria essa oportunidade que Deus dá para a gente de poder anunciar as obras da sua criação, né? Você falou que está fresquinho lançando esse aqui, né? A gente já vai falar dele. Só quero mostrar para você que está em casa que você talvez vai lembrar. O Everton tem até uma partezinha que comenta. Ó, lembra disso aqui, Everton? Negócio aqui acaba dedando a idade da gente, mas tudo bem, né? Isso aqui é de 93, ó. Tá completo o álbum, ganhei as últimas figurinhas que me faltavam de um aluno meu. Quero mostrar mais alguma coisa que eu não mostrei aqui, Everton. Eu não sei se você lembra, mas tem esse cartaz aqui da Plock, ó. Nossa! Não, Aqui Joel, é na de verdade eu não... 96, se não me engano. Tem todas as figurinhas também.
Isso aqui tá guardado na minha gaveta de raridades ali que eu tenho. Tem esse outro aqui, ó, da Bonk. Esse aqui é de 97, quando saiu o filme aí. Eu também gosto dessas brincadeiras aí. E a gente faz aí alguns brinquedinhos também, né? Não dá para mostrar aqui algumas coisas, mas o teu livro, tu falou que ele é fresquinho, então você que está em casa e não tem essa obra de arte aqui ainda, muito colorido, eu vou mostrar internamente aqui, ó. Mostra aí, olha lá. Colorido. Então você que tem neto, que tem sobrinho, Dia das Crianças está chegando. Está chegando, galera, aproveita. Desse tema, então você pode adquirir esse livro e tem uma promoção hoje, né, Everton? Tem sim. Você adquirindo o livro diretamente aí ou com o Joel ou comigo aqui, aí você não paga frete. É só hoje, viu? Só para quem está aqui assistindo esta live. Então, como é que você faz? Se você tem interesse em adquirir o livro, você escreve aí nos comentários, eu quero, ou manda no Messenger ou no WhatsApp para a gente, que a gente entra em contato contigo, passando todas as informações de como você ter esse livro na sua casa. Ó, promoção vale só hoje, né? Não, só até a live ou até 23h59? Até 23h59 a gente permite, né? Vai no Clacaclá aí e já deixamos. A Karen já falou que quer, ó. Karen, eu quero. Então, Karen, já se prepara aí que depois da live a gente manda as informações para vocês, né? Eu quero mostrar, ó, eu não consegui trazer o esqueleto inteiro, mas isso aqui é a minha cabeça de Velociraptor que eu fiz, ó, para deixar aqui. Nós temos um artista plástico aqui com a gente, olha aí. E eu tenho esses brinquedinhos que eu fiz um desse aqui de tamanho original também. Então, sem muitas delongas, a gente vai começar. Enquanto eu faço as perguntas, eu vou tomando minha aguinha aqui. Deixa eu aproveitar e tomar minha também. Olha aí. Ah lá. Bom, tem muita... Esse é um tema, assim, muita gente, principalmente aí, os mais tradicionais, vão dizer que dinossauros não existiram, que isso é uma coisa que foi inventada, né? A gente vai trabalhar diversas teorias hoje aqui, você comenta no livro exatamente isso, que existem. A gente, às vezes, acha que quando a gente vê um fato científico, a ciência diz tal coisa, a gente esquece que existem vários posicionamentos dentro da ciência. Você comenta que sobre a origem e sobre a extinção de dinossauros, ali no livro, que tem mais de 50. Tá? Então, assim, eles existiram mesmo, não tem como negar isso. Não, na verdade não, eles não existiram, brincadeira. Eles existiram, galera, olha, essa é a pergunta que sempre me fazem em toda palestra, viu? Tá, mas se eles existiram, foram criados por Deus ou por Satanás? Bom, galera, dinossauros existiram, era um grupo de ser vivo magnífico que Deus criou aí, que existiu nesse planeta, que conviveu com os seres humanos. Estou dando spoiler, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, acredito, mais para frente. Mas, assim, existiram. Nós temos evidências fortes da existência desses animais. Nós temos pegadas desses animais de todos os formatos, de todos os tamanhos, que ficaram preservadas nas rochas para servir como testemunho da sua existência, ou da existência desses animais, alguns grandes, né, outros pequenos, que existiram aí antes do dilúvio, né? E também temos evidências diretas da existência desses animais, que são as próprias ossadas, né, que ficaram preservadas desses animais. Mas não temos só isso, viu, Joel? E galera que está assistindo, nós temos evidências ainda mais diretas. Nós temos não só ossada, às vezes nós encontramos até pele preservada, né? Claro que foi fossilizada, mas preservada junto, colada com esse osso, né? E muitas outros tipos de tecidos também que ficaram preservados desses animais. Então, sim, eles existiram. Além disso tudo, nós temos evidências indiretas também, como pinturas desses animais também, que ficaram preservadas aí na história, né? Na arqueologia, pinturas rupestres. Então, sim, eles existiram. E só lembrando para você que está aí em casa assistindo, o nosso bate-papo ele tem um foco no criacionismo, então a gente está falando dentro dessa cosmovisão. Everton, mas assim, essa cosmovisão que a gente está comentando aqui, ela não é a mais divulgada, não é a mais conhecida,
Então, tem alguns detalhes, principalmente em escala de tempo, de anos, que o pessoal vai achar um pouquinho estranho quando a gente comentar. Então, qual que é o tradicional que o pessoal está acostumado a ouvir por aí e essa proposta que é apresentando? Infelizmente, o evolucionismo é a visão tradicional utilizada dentro da comunidade científica, né? É ela que impregnou todos os livros didáticos, seja no ensino básico, seja no ensino universitário, pós-graduação. Então, a linguagem que se fala dentro da comunidade científica é a evolucionista. E a interpretação, a cosmovisão utilizada pelos evolucionistas é bem distinta da utilizada pelos criacionistas, né? Aqueles que entendem que os 11 primeiros capítulos de Gênesis são literais, né? São relatos históricos do que realmente aconteceu e de que a vida sobre o planeta Terra teria aí menos de 10 mil anos, né? Esses são chamados criacionistas. Então, esses têm uma interpretação diferente da que tem os evolucionistas. Então, os evolucionistas compreendem tudo ao longo de uma escala de tempo muito mais profunda, muito mais antiga, né? Ao longo de milhões de anos e até bilhões de anos, se estiver falando, então, sobre a vida, né? O início da vida nesse planeta e sobre a antiguidade das rochas desse próprio planeta. Ok. Só lembrando, então, que os dados são os mesmos. O fóssil ali é o mesmo, a pegada é a mesma, mas o que vai variar é a interpretação que a gente tem com base que a gente faz desses dados. Exatamente. Até você comentou aí há algum tempo atrás sobre o que a ciência fala, né? A ciência, ela não fala nada, né? Quem fala são os cientistas, né? É a interpretação que o ser humano cientista faz dos dados. Os dados, como você bem disse, são os mesmos, tanto para criacionistas quanto para evolucionistas. Nós fazemos uma interpretação desses dados baseado na nossa cosmovisão criacionista. Eles fazem uma interpretação desses mesmos dados baseados numa cosmovisão evolucionista, mas o dado é neutro, né? O dado é a informação ali, a gente vai processar essa informação para interpretá-la, né? E transformá-la em conhecimento. Muito bem. Então, dentro dessa visão evolucionista, eles teriam aí surgido há muito tempo, teriam desaparecido aí há 65 milhões de anos atrás, e dentro da visão criacionista, tu comentou que foi Deus que criou. A gente é interessante essa pergunta, porque não há muito tempo atrás, ou até hoje, a gente escuta muitas vezes dentro do meio cristão, e eu acho que essa é uma fala que coloca por água abaixo qualquer conversa, diálogo com o meio científico, dizendo que esses dinossauros não existiram, ou muitas vezes que foi o próprio Satanás que inventou isso, coisa e tal. Então, não tem chance de Satanás ter inventado nada, sair espalhando osso de dinossauro por aí. Infelizmente, o nosso povo peca por falta de conhecimento, é o que a Bíblia diz, né? Deus já dizia isso para o povo, deixou relatado na sua palavra. Realmente é isso. A base da igreja. Igreja, eu estou falando igreja cristã em geral. A base da igreja, ela é ignorante sobre esses assuntos relacionados à origem da vida. E nós temos que estudar cada vez mais assuntos relacionados à origem da vida, porque a Bíblia toda, ela depende do primeiro livro, que é o livro de Gênesis. E o livro de Gênesis fala sobre o início, a origem da vida. Se nós não entendermos a origem da vida, como entenderemos o presente e como entenderemos o futuro? É impossível. Então, nós dependemos do grande pilar, que é o criacionismo, que é esses assuntos relacionados à origem da vida. Todo cristão tem a responsabilidade de estudar com cuidado coisas relacionadas ao criacionismo, à origem da vida, né? Então, eu vejo muita gente, quando eu vou dar palestra nas igrejas, me falando o seguinte: professor Everton, mas por que eu preciso estudar criacionismo? Por que eu preciso estudar ciência? Eu tenho 50 anos, já tenho 60 anos. Aí o que eu falo para eles é o seguinte: talvez você não precise estudar o criacionismo para solidificar sua fé, mas você, como pai, como vó, como tia, tem a responsabilidade de ensinar o seu filho, neto ou sobrinho no caminho que deve andar. Porque a criação de um filho não é feita apenas pelos pais, né? Envolve toda a família, todos que estão ao redor, toda a comunidade ajuda a disciplinar, ajuda a educar. Então, se nós não estivermos preparados, conforme as advertências do apóstolo Pedro, porque Pedro fala o seguinte para cada um de nós cristãos: estejais preparados para dar a razão da vossa fé para todo aquele lá fora que vos pedir.
Você está preparado para falar sobre a origem da vida? Você está preparado para falar sobre o criacionismo? Você vai ter que dar a razão da sua fé. E razão da sua fé não é falar sobre a sua fé, é dar as razões lógicas, evidências científicas do porquê que você acredita. Qual que é a prova que você tem à sua disposição para falar que foi Deus que criou o mundo? As pessoas vão te perguntar, os seus filhos vão te perguntar. Então é responsabilidade de cada um de nós estudar cada vez mais o criacionismo. Muito bem, e principalmente nessa questão quando tem a ver com dinossauros, porque como você comentou, né, a visão evolucionista desses milhões de anos está tão impregnada e na hora que a gente vai confrontar com o argumento bíblico, muitos deles acabam não conseguindo encaixar, inventando histórias diferentes daquilo que realmente é, né, do fato que realmente é. Ô, Joel, eu tenho tanta experiência, assim, ao longo desses anos palestrando, experiências assim mesmo de casos, que a gente vai absorvendo um ou outro, né? Alguns ficam mais marcados na mente, né? Nossa, toda vez que eu vou palestrar para crianças, né, ensino infantil mesmo, a primeira coisa que eu pergunto antes de começar a palestra sobre dinossauros é: há quanto tempo os dinossauros existiram? É praticamente unânime, eles falam em uníssono a resposta: há milhões de anos. Então, assim, nossa geração foi toda doutrinada no mundo evolucionista sobre essas questões relacionadas à origem da vida. Os evolucionistas tomaram o que era o nosso mascote, que são os dinossauros, e transformaram como o mascote deles. Jurassic Park faz dos dinossauros um mascotinho dos evolucionistas. Sendo que não, são criaturas criadas por Deus, portanto, são nossos mascotes. Nós temos que resgatar esse assunto e pregar cada vez mais dentro das nossas igrejas sobre dinossauros. Porque dinossauros fazem parte da criação de Deus. Dinossauros atraem o imaginário das crianças, levam elas para a fantasia. As nossas crianças e adolescentes vão lá na internet atrás de assuntos sobre dinossauros. E o que eles vão encontrar? Apenas milhões e milhões de anos. Sapiens, Isto É, Super Interessante, Folha de São Paulo, todos eles falam só sobre milhões e milhões de anos de dinossauros. Então, nós temos a obrigação de reinterpretar esses dados à luz da palavra de Deus, mostrando que esses dinossauros não viveram há milhões de anos, e sim há poucos milhares de anos atrás. Esse assunto é importante para os cristãos. Ok. Agora vamos pegar, se a gente falou de cristianismo, da criação, a gente tem algum trabalho, alguma evidência científica que pode mostrar para a gente, né, não só com base em fé, mas dizer assim, olha, aqui está algo que é uma evidência que esses animais não desapareceram há 65 milhões de anos, mas que tem um tempo muito mais recente na história. A gente tem algum trabalho científico com esse teor? Nós temos sim. Nós temos diversas, na verdade, evidências que mostram que esses dinossauros não morreram da forma como o evolucionismo interpreta eles ao longo de milhões e milhões de anos. Por exemplo, nós temos um sítio paleontológico que pertence a uma igreja evangélica lá nos Estados Unidos, que é da formação Rancho Hanson, né? Fica lá em Wyoming, e esses paleontólogos criacionistas, eles publicam em revistas revisadas por pares de boa qualidade, como PLOS ONE, como revista de paleontologia de vertebrados dos Estados Unidos. Então, assim, são revistas top de linha. E lá nesse sítio paleontológico, há mais de 13 mil dinossauros soterrados na mesma camada, ao mesmo tempo, né? Nós vemos que aquelas camadas lá são estratigráficas, ou seja, existem ossinhos pequenos em cima, depois ossinhos maiores mais embaixo, depois ossãos mais nas camadas mais inferiores, mostrando que teve uma estratigrafia, né? Os mais pesados se afundaram mais rápido. Isso tudo nos mostra que toda essa camada estratigráfica, esses estratos de sedimentos, foram formados ao mesmo tempo, de forma rápida, e não depositados uma camadinha sobre a outra ao longo de milhões e milhões de anos, mais milhões e milhões de anos, mais milhões e milhões de anos. Tudo de uma só vez, um cemitério gigantesco de fósseis à disposição dos criacionistas, pesquisas excelentes publicadas por cientistas criacionistas, mostrando então que a história evolucionista não está bem contada, ou está bem mal interpretada, na verdade. Nós temos outros achados aí, por exemplo, de tecidos moles, que mostram que, na verdade, esses tecidos moles não durariam na natureza por milhões e milhões de anos, né?
mas talvez numa cronologia criacionista de uma vida sobre a Terra de menos de 10 mil anos, esses tecidos moles aguentariam aí sim na natureza, de acordo com os cálculos que têm sido feitos, né, são cálculos na área de teórica cinética, também de experimentos laboratoriais com decaimento de carcaças e tudo mais. Muito bem, então, para você que está acompanhando em casa, quando a gente fala do criacionismo e liga isso com Deus ter criado também os dinossauros, nós temos aí evidências científicas também que comprovam, e não é só assim baseado em fé, porque ele quer defender a religião dele, então não se trata dessa questão. Joel, eu até entendo as pessoas acharem que não existem evidências a nosso favor, mas isso, na verdade, é um desconhecimento de causa, é um desconhecimento do conteúdo que nós já temos produzido ao longo do tempo, desconhecimento dos livros que estão à disposição de vocês, Revisitando as Origens, Teoria do Design Inteligente e vários outros. A Sociedade Criacionista Brasileira, há quase 50 anos, vem com o mercado editorial ali, publicando vários trabalhos muito bons, livros, materiais pedagógicos para crianças. Então, são de altíssima qualidade, só com doutores ali revisando todo esse material, criando esse material, e está à disposição do Brasil. A Sociedade Criacionista Brasileira tem sede lá em Brasília, tem uma loja própria, scb.org, entre lá na loja virtual, adquira vários materiais à disposição de vocês. Aí, quando vocês iniciarem os estudos no criacionismo, um mundo se abrirá diante de vocês, vocês vão ver que vocês estavam na escuridão até agora. E quando você entra em contato com esses maravilhosos materiais aí que têm sido publicados, científicos, vocês veem assim que a fé de vocês pode ser solidificada 100%, né? Porque é baseada em evidências, baseada em lógica, né? A fé não é algo irracional, a fé é suportada por evidências. Muito bem, então, um comentário até interessante, que é uma das coisas que muita gente comenta, principalmente nesse meio evolucionista, é que na escala de tempo, o homem ele não conviveu com o dinossauro. Já dentro do criacionista, o negócio é diferente, né, Everton? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Os evolucionistas dizem que a maioria dos dinossauros foram extintas há cerca de 66 milhões de anos, né? Devido a vários fatores. Mas alguns se preservaram. Eles dizem que o ser humano convive com o dinossauro até hoje, que são os passarinhos. Então, quando você abre a janela, vê um canarinho aí piando, cantando, você está vendo um dinossauro, de acordo com a interpretação evolucionista, tá? Eu acho estranho essa questão do evolucionismo, porque de repente, na escala de tempo deles, né, você não tem nada, de repente surge já os dinossauros, assim, né, grandes, e depois a gente tem uma outra escala que fala, e a gente tem que verificar que o homem e o símio e o macaco veio de um ancestral comum, e está procurando ali esses elos de intermediação, de ligação, mas para dinossauro está lá só assim, dinossauro e boa, né? E então a gente tem essa questão, tu comentou aí dos tecidos moles. Uma outra curiosidade, então, que eu gostaria que tu comentasse, que para nós, quando nós falamos desses grandes animais, a palavra conhecida é dinossauros. Só que parece, e essa eu aprendi contigo no livro, que não é só... Existem algumas classificações diferentes para esses animais, porque tinha alguns que viviam na água, outros que voavam, e os nomes não eram mesmo, não eram todos dinossauros. Como é que funciona essa história? Primeiro eu vou voltar num ponto anterior aqui, que eu acho que é importante eu fazer isso como honesto intelectual que sou. Então, nós, pesquisadores criacionistas, nós temos que ter uma honestidade intelectual. Quando fala que os dinossauros surgem assim do nada na coluna geológica, para quem não sabe o que é coluna geológica, é uma figura esquemática para tentar dividir as diferentes tipos de rochas que existem sobre a superfície do planeta. Aí eles unem todas essas rochas uma em cima da outra, empilhando assim num desenho, né? E aí as rochas mais antigas seriam mais velhas, né? As mais inferiores seriam mais velhas, e as mais na superfície seriam mais jovens, né? De acordo com essa interpretação evolucionista. Aí, quando a gente chega no meio dessa coluna, ali tem a era mesozoica, que é onde aparecem os dinossauros. A era mesozoica é dividida, então, pelos períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo.
Então, os dinossauros aparecem bem ali no primeiro período, né, que é o período Triássico da Era Mesozoica. E quando eles aparecem, na verdade, não é do nada, tá? Isso é importante ficar claro aqui. Os evolucionistas também têm alguns fósseis que eles reinterpretam como sendo ancestrais dos dinossauros. Não são dinossauros, mas seriam répteis que estariam ali na metade do caminho, se transformando num dinossauro, répteis mais pequenininhos, né? Então, eles têm, sim, evidências de alguns répteis estranhos que viveram no passado e que eles reinterpretam como sendo os ancestrais dos dinossauros. E aí, então, teria um elo de ligação, entre aspas, né? Então, eles não surgem do nada, assim, apareceu os dinossauros. Não, debaixo dos estratos dos dinossauros tem alguns fósseis estranhos de alguns animais que eles reinterpretam como sendo ancestrais, mas que para a gente, nós criacionistas, reinterpretamos também esses dados, né, de outra forma, não como sendo ancestrais dos dinossauros, mas como sendo tipos mosaicos, é o que a gente chama, né? São animais com uma mistura de diversos outros animais em um só. Por exemplo, o Chilesaurus, um dinossauro que foi encontrado no Chile, obviamente, mas ele tem aspectos, características de vários outros dinossauros num só. A gente chama ele de tipo mosaico. Então, isso significa apenas que o projetista, o criador, ele criou alguns animais como tendo elementos comuns de outros animais nele, nesse organismo. Isso não significa que é um ancestral, estaria no meio do caminho se transformando em dinossauro. É apenas um animal estranho que viveu também antes do dilúvio, mas que tinham características morfológicas, né, fisiológicas ali, de diversos outros animais. Igual nós temos animais hoje, né, que também são tipos mosaicos. Então, isso não quer dizer que está se transformando em algo que não seja... O ornitorrinco seria um desses hoje? Exatamente. O ornitorrinco, ele é um mamífero, né, mas ele bota ovo como uma galinha, ele tem esporão venenoso como uma cobra, ele tem pelos que parecem de macaco, assim, ou qualquer outro bicho, né? Então, assim, vários elementos num animal, mas ele não é nada disso, ele é apenas um mamífero. Muito bem, nós temos algumas perguntas aqui, Everton. E já que nós falamos assim da Bíblia, coisa e tal, é óbvio que nós não encontramos a palavra dinossauro na Bíblia. E aí vale a pergunta aqui do Thomas, né? O termo dinossauros, como é que ele apareceu? Por que esse termo não está na Bíblia, se naquela época existiam esses bichos? É uma ótima pergunta. Então, obrigado pela participação, Tomás. Tomás, ele é um grande pesquisador também do criacionismo. Ele foi aqui o nosso presidente aqui do NUMAR, que é o Núcleo Maringaense da Sociedade Criacionista Brasileira, e agora quem teve a honra, né, de ficar com ele é o Nuvel. Então, façam um bom aproveito, aproveitem bastante, porque ele tem uma larga experiência. A palavra dinossauro é interessante, ela realmente não está na Bíblia, porque a nossa Bíblia na versão em português, ela foi traduzida em 1660, parece, se não me engano, mais ou menos nessa época, ou seja, muito, muito tempo atrás. Já a palavra dinossauro, ela é uma palavra recente, ela só foi criada em 1841 por Sir Richard Owen, né? Então, na época que o tradutor bíblico foi traduzir a versão para o português, ele descreveu alguns animais e utilizou o nome de animais que ele conhecia na época. Porque na época ainda os dinossauros não tinham sido escavados, pelo menos não oficialmente, a ponto de ser publicado em revistas científicas. A palavra dinossauro ainda não existia, então, óbvio que a palavra dinossauro não estaria na Bíblia, né? Mas a Bíblia descreve vários monstros estranhos que alguns lugares na Bíblia, como ali no Velho Testamento, traduz alguns monstros como sendo grandes baleias, né? Mas na verdade a palavra original em hebraico é tanim, que deveria ser traduzido ao pé da letra como grandes serpentes marinhas. Então, assim, são vários exemplos como esse de más traduções específicas, pontuais, né? Mas assim, exatamente por conta disso, né? Que na época, há muito tempo atrás, a Bíblia foi traduzida para o português, mas a palavra dinossauros foi criada recentemente. Aí, voltando, então, à questão anterior, que a gente falou dos grupos de dinossauros, né? A gente conhece todos esses grandes animais como dinossauros, mas tem outros... tem nomes diferentes, na verdade, né? Aqueles que voam, aqueles que vivem na água. Exatamente. Antes do dilúvio, o mundo era maravilhoso, existiam criaturas magníficas que não existem mais hoje. A maioria das espécies que existiam antes do dilúvio foram exterminadas. Não sobraram não sobraram quase nada. Os representantes que entraram na arca, foram poucos. E mesmo assim, não foram todos os representantes de
como eu posso explicar para vocês? Foram representantes de grupos, né? Um representante de cada grupo, por exemplo, dos canídeos. Hoje, dentro da família dos canídeos, nós temos os chacais, as raposas, os lobos, os cães. Então, precisava entrar todos esses gêneros ou espécies? Não, entraria um representante do grupo, da família dos canídeos, ou seja, um casal de lobo já seria representante de todos os outros, mas não entraria os chacais, não entraria os cães, entendeu? Então, entraram representantes na arca de grupos, mas não entraram de todos os gêneros e espécies que existiam, que era diverso, era uma maravilha, uma biodiversidade gigantesca, mas que não entraram para dentro da arca. E hoje a gente não tem mais aqui. Sobraram poucos representantes ainda daqueles ancestrais que entraram da arca. Houve uma grande diversificação, óbvio, nós temos hoje diversas espécies, mas elas não representam todos os principais grupos que existiam antes do dilúvio. Alguns desses grupos eram os pterossauros. Pterossauros eram répteis alados, répteis que voavam, né? Quem aí nunca viu no Jurassic Park esses animais voadores, né? Muita gente interpreta erroneamente falando que eles eram dinossauros, né? Por quê? Porque o sufixo, o finalzinho da palavra, pterossauro, o sauro, talvez leva as pessoas a entenderem isso de forma equivocada, né? Mas não, eles não eram dinossauros, eles eram répteis alados que viveram na mesma época que os dinossauros, antes do dilúvio. Mas eles não podem ser considerados dinossauros porque a anatomia, né, a ossada deles é bem diferente da ossada dos dinossauros. A gente leva em consideração o formato dos ossos para a gente dizer o que é e o que não é o dinossauro. E eles são bem diferentes da ossada dos dinossauros, assim como os plesiosauros, mosasauros, ictiossauros, liopleurodon e vários outros que viviam na água também não eram dinossauros. Eles eram répteis aquáticos que viveram no mesmo período que os dinossauros, mas não eram dinossauros. Por quê? Porque a ossada deles é bem diferente da ossada dos dinossauros. Então, quem são os dinossauros? Basicamente são os terrestres, que voavam, não eram dinossauros, que viviam na água, não eram dinossauros. A maioria dos dinossauros eram terrestres. Muito bem. Então agora, Everton, nós vamos entrar aqui em algumas curiosidades do teu livro, do livro. Então aí você que quer adquirir, nós vamos dar alguns poucos spoilers, né? Vamos deixar aqui um gostinho para que você possa adquirir essa obra e aprofundar o conhecimento um pouquinho sobre aquilo que a gente vai falar agora, de algumas curiosidades, porque aqui tem 30, né? 30 curiosidades, 30 fatos científicos que Hollywood não mostrou. E aí o Tomás também está falando algumas coisas, né? E a gente já vai entrar nessa pergunta aqui também, né? Os dinossauros eram muito perigosos ou isso é coisa de Hollywood? É uma boa questão essa também. Na verdade, havia certa harmonia ainda no reino dinossauriano antes do dilúvio. Como sabemos disso? Porque nós hoje sabemos, foi publicado em vários periódicos científicos, que a maioria dos dinossauros era herbívoro, ainda antes de serem soterrados por lama durante o dilúvio. Se a maioria deles eram herbívoros, ou seja, nós sabemos que 85% dos dinossauros eram herbívoros. Então, se a maioria deles eram herbívoros, há uma associação muito direta com o comportamento desses animais. Se a maioria deles eram herbívoros, então a maioria deles eram mansinhos. Como sabemos disso? Sabemos que eram herbívoros porque foram avaliados os coprólitos, que são os cocôs fossilizados desses animais, né? A gente aplica alguns ácidos, vai diluindo aquilo lá e vê que tem fragmentos de plantas, né? E aí a gente sabe qual que era o tipo de dieta desses animais, né? E também colhido algumas informações dos estomacais desses animais, alguma coisa se preserva, a maioria não, mas assim a gente consegue entender qual que era o paleoambiente, a ecologia envolvida com esses animais, e consegue traçar a dieta desses animais. O formato dos dentes a gente leva em consideração também, e vários outros fatores, mas é basicamente isso. A maioria deles eram herbívoros, portanto a maioria era manso. Como a gente sabe? Porque, por exemplo, o ser humano, quando começa a se alimentar com comida vegetariana, ele tende a ser também menos ansioso, menos estressado, tem menos chances de depressão, menos chances de bipolaridade e de suicídio. Mas isso não é exclusivo do ser humano. Os animais também sofrem esse mesmo comportamento. Répteis
Hoje, dentro de zoológicos, quando tiram uma alimentação carnívora e mudam para uma alimentação à base de plantas, eles ficam mais mansos também. Tem diversas pesquisas feitas com crocodilos, mostrando que eles ficam mais mansos quando comem apenas comida à base de planta e evitando a carne. Então, esse é o poder que a alimentação tem sobre o ser humano hoje, os animais hoje, mas também tinha sobre aqueles animais antes do dilúvio. Então, se 85% deles eram herbívoros, a maioria deles eram mansos, por isso que Hollywood não se encaixa nesse cenário. É uma ficção, a gente tem que entender que é uma ficção. Mentiram para vocês, os animais não eram daquela forma, igual o T-Rex, via alguma coisa, corria para abocanhar, não. Ele não teria essa necessidade, os outros animais também não. A maioria deles talvez pudessem ficar mais agressivos apenas por uma questão de proteção da sua ninhada. Nisso, para proteger sua família, mas eles não eram aqueles terríveis predadores enormes, ferozes, querendo dilacerar seu oponente. E uma questão bem interessante, que eu estava olhando aqui algumas imagens aqui do livro, né, esse gráfico aqui que fala do tamanho do Velociraptor. Nos últimos filmes ali do Jurassic World, nós temos a Blue, né, que é um Velociraptor, e ele está praticamente da altura do protagonista lá. E aqui, pela imagem, ele tem mais ou menos 85 centímetros. Não, na verdade... Então Hollywood exagera um pouquinho no tamanho, porque se for pequenininho, não for cheio de dente, não vai vender bilheteria, talvez? Ele não exagera um pouco, né? Exagera muito. Exatamente isso, porque as crianças, adolescentes, eles querem ver coisas perigosas, coisas gigantescas, né? Quando você vai para um museu com a sua família, as crianças querem ver o quê? Dinossauros. Não querem ver dinossaurinhos pequenininhos, não querem ver animais pequenininhos, eles querem ver animais grandes. É isso que vende, é isso que faz a indústria cinematográfica lucrar bilhões e bilhões de dólares, né? Então, sim, eles exageraram bastante, né? O que seria, na verdade, a Blue não se encaixaria com o Velociraptor, mas talvez com o Utahraptor, ou um Ultraraptor, que eram raptores maiores, né? Que poderiam se encaixar, talvez. Muitos pesquisadores, talvez, eles levam em consideração o Deinonychus, né? Que poderia se encaixar também com o tamanho da Blue lá do Jurassic World, né? Mas o Velociraptor na vida real, ele era bem pequenininho, ele tinha cerca de 45 centímetros a 60 centímetros, assim, batia no joelho de um homem adulto, né, um homem adulto normal, porque se fosse eu, bateria na minha cabeça, né, porque eu sou pequenininho, mas era muito pequenininho o Velociraptor. Tanto é pequenininho que muitos paleontólogos criacionistas reinterpretam o Velociraptor como não sendo um dinossauro, mas também talvez uma ave que vivia antes do dilúvio, porque tinha pena, sim, era muito parecido com a ossada das aves atuais, então talvez fosse até uma ave e não um dinossauro. E justamente essa era a próxima pergunta que eu queria fazer, porque dentro da teoria evolucionista nós temos aí a teoria dizendo, como você mesmo disse, que as aves hoje são os dinossauros de hoje, né, baseado em algumas plumagens, penas que são encontradas, mas então não se trata de uma transição, eles tinham realmente penas. Antes de responder essa questão, a gente tem que entender o que é pena. Né? Se a gente estiver falando de pena igual dos pássaros hoje, os dinossauros não tinham. O que os evolucionistas falam que eles tinham eles chamam de protopenas. Proto, ou seja, era algo arcaico, nem chegava ainda aos pés das penas que nós temos hoje das aves, né? Esses protopenas, na verdade, eram pelos. Na vida real, quando você vê um fóssil, você vê ali pelos, na maioria desses dinossauros, né? Então, eles tinham protopenas? Tinha. Quem tinha dos dinossauros? Todos? Não. Um grupo em específico dos dinossauros que a gente chama de celurossauros ou dromeossaurídeos, né? Os dromeossaurídeos tinham penas, né? Mas não eram as penas iguais das aves, lembrando, eram protopenas, é mais parecido com pelo, igual um pelo, nosso, pelo. Eles tinham pelos. Então, aí eles chamam de protopena para induzir as pessoas a entender que aquilo ali era um meio do caminho, em que esses pelos estavam se transformando numa pena, né? Então, não eram penas iguais às aves hoje, mas eles tinham protopenas, eles tinham
pelugem, né? Alguns tinham penas, plumagens, né? Mais parecidas com as das aves hoje. Mas esses, dentro dos dromeossauros, esse pequeno número que tinha plumagens parecidas com as aves hoje, é o que os paleontólogos criacionistas estão reinterpretando, talvez sendo aves e não dinossauros. Muito bem. Inclusive, até pesquisadores evolucionistas também, não tem nada a ver com cristianismo, com criacionismo, evolucionistas que reinterpretam esses achados de penas como sendo, na verdade, tecidos colágenos em degradação, que forma ali uma aparência de pena, né, no registro fóssil. Então, daria a aparência de ser pena, mas, na verdade, seria degradação, produtos de degradação do colágeno. Um desses representantes é o Dr. John Ruben, um paleontólogo, paleozoólogo, importantíssimo aí no meio evolucionista, e outro é o Alan Feduccia, que é um paleoornitólogo, ele é especializado em aves fósseis, né? E ele não concorda que dinossauros tinham penas. Olha que interessante. Os próprios evolucionistas, os colegas deles não concordam, né? Muito bem. Vamos aqui para mais uma questão que também está no livro, então se você tem interesse em adquirir essa obra aqui, Curiosidades sobre os Dinossauros, 30 fatos científicos que Hollywood não mostrou, escreve aí no comentário eu quero que a gente entre em contato com vocês, né? Presente do Dia das Crianças está chegando, mês que vem vai dar tempo de chegar embaladinho para você, dar de presente aí para o seu neto, para o seu sobrinho, e com frete grátis. Mas olha que legal. Já que os carnívoros, eles chamam a atenção da piazada aí, qual é o maior carnívoro que a gente tem aí de espécie de dinossauros? E eles sempre foram carnívoros? Como é que funciona essa coisa? Na verdade, eu já falei para vocês que 85% dos dinossauros eram herbívoros, né? Então, temos aí 15% que foram profundamente afetados pelo pecado a ponto de mudar o tipo de dieta, de alimentação desses animais. Então, 15% se transformaram em carnívoros, se adaptaram a esse estilo dietético, né? E dentro desses 15% de carnívoro, o maior carnívoro que já existiu em comprimento é o espinossauro. Os espinossauros, ele foi encontrado, o principal deles, lá no Egito. Então, ele tinha uma fileira de grandes camas nas costas deles, né? Tão unidas que nem o ar passava entre eles. Olha que interessante, espinossauro. É isso aí, olha o que tinha nas costas dele. Fileiras de grandes escamas. Esse aí era o maior carnívoro em comprimento, né? Mas o maior carnívoro em altura, até hoje, né? Pode ser que semana que vem mude, mês que vem mude, mas até hoje é o Giganotossauro. O Giganotossauro, ele era muito grande. Ele era parecido com o T-Rex, mas ele tinha uma cabeça 2 vezes maior, né? Ele era muito descomunal, esse terópode, né, que a gente chama, que andava sobre 2 patas, né? Era da família dos T-Rex, mas era outro gênero. E além do Giganotossauro, nós temos um outro grande também, que eram os Carcharodontossauros, né? Esses também eram bem grandões, carnívoros também. Aquele bichinho lá do Jurassic World, o Indominus Rex, não existiu não, né? Não, aquilo é ficção. Já que a gente está falando de Jurassic World, Jurassic Park, a gente tem aqui a pergunta também do Tomás, que inclusive também é uma das nossas que estão aqui na lista e que também está aqui no livro, né? É possível hoje, através da engenharia genética, a gente encontrar fossilizado em âmbar, DNA do dinossauro preservado e reconstruir um Jurassic Park mesmo, ou mantemos a ficção aí nisso? É uma pergunta interessante também. Aqui eu tenho uma réplica de um âmbar, não sei se vocês vão conseguir ver, e tem um inseto aprisionado dentro desse âmbar. O que é um âmbar? Âmbar é uma resina de árvore, né, de planta, que se fossiliza, né, que endurece, né, e ao momento que ela vai escorrendo da árvore, ela vai pegando ali, colando nela alguns insetos, né, bolhas de ar, né, carrapatos, várias coisas vão sendo aprisionadas dentro dessa resina aqui, né, enquanto ela ainda está mole. Depois ela vai endurecendo e fica dura, né? Você bate aqui, é totalmente duro.
Isso aqui é uma réplicazinha, né? No filme Jurassic Park, então, eles pegaram um inseto que era hematófago, né? Chupava sangue, e supostamente esse inseto chupou sangue dos dinossauros, viveram naquele mesmo período com os dinossauros, e aí eles tentaram retirar com uma seringa aqui, com uma agulha, o conteúdo estomacal desse inseto, né? E conseguiram retirar sangue preservado, né? Isso no filme. Será que na vida real é possível? Na verdade, não. Como a gente sabe disso? Porque quanto mais a gente estuda os âmbares fossilizados e o conteúdo dentro dos insetos, a gente percebe, né, que na verdade não tem nada dentro dos insetos, fica oco. Por quê? Porque enzimas vão trabalhando. Assim como temos enzimas dentro do nosso corpo, os insetos também tinham enzimas, e enzimas vão metabolizando tudo, né, degradando também, né, quebrando coisas. Mas não só enzimas, bactérias. Assim como nós temos bactérias dentro do nosso corpo, os insetos tinham bactérias e iam corroendo tudo internamente, né? Sobrava o quê? A casquinha de fora, né? Que dentro dos termos biológicos a gente chama de exoesqueleto. Então ficou apenas o exoesqueleto, que é a partezinha, a casquinha de fora do corpo desse inseto. Por quê? Porque está em contato com o âmbar. E o âmbar, ele tem propriedades antibióticas, por isso que a casquinha se preserva, né? A bactéria não consegue agir aqui nessa parte exterior, exatamente por conta dessas propriedades aqui presentes no âmbar. Então, o conteúdo interno geralmente está oco, não sobra nada, né? E foi um grupo de pesquisa tentou replicar a ficção, né? Tentou colher ali conteúdo dentro de um inseto não aprisionado em âmbar, mas dentro de um copal. Qual que é a diferença de copal e âmbar? Copal é mais recente, dentro da escala evolutiva do tempo, seria um subfóssil, né? Teria acontecido aí de 11 mil anos para cá, né? Fossilizado. Tentaram, então, colher o material, não tinha nada, dentro estava oco. Aí, o que eles fizeram para tentar pegar DNA desse inseto? Colheram o próprio inseto, a casquinha, maceraram, né, transformaram em pó, para tentar depois extrair DNA. Eles conseguiram extrair alguns pequenininhos fragmentos desse DNA, mas eram fragmentos tão fragmentados, tão picotados, que não dava para sequenciar, não dava para fazer nada, para replicar esse DNA. Então, não sobra DNA intacto em fósseis, né? Mesmo dentro de âmbar. Isso é impossível, é apenas ficção. E essa pesquisa foi publicada, inclusive, em uma revista científica. Foi publicada na PLOS ONE. É muito interessante essa pesquisa, para quem tiver a curiosidade aí de ler, na PLOS ONE, no ano de 2013, né? Penney, David Penney e colaboradores publicaram essa pesquisa. Então, tentaram, né, replicar a ficção em vida real, mas não encontraram nada. Não é possível, o DNA não se preserva por tanto tempo assim. Maravilha. O Emerson está perguntando aqui, ó, está com a nossa camiseta lá também, ó. Olha aí, outro fã. Onde posso comprar o livro? Basta escrever "eu quero" aí nos comentários que a gente contigo depois da programação, ok, Emerson? Tu comentou assim, mas agora só por curiosidade, a gente está falando de reconstruir um animal a partir de um DNA, de DNA, e a gente está falando de animais que viveram há muito tempo, que já não existem mais. Joel, travou você aqui para mim. Não sei se eu estou aparecendo para a galera aí, mas o Joel travou aqui para mim. Galera, vocês estão me ouvindo? Se tiver, manda aí no chat, escreve aí para ver se estão me ouvindo. Bom, tá em contagem aqui, 53 minutos, 50 segundos, então eu estou aparecendo aqui para mim. A Aline Pereira disse que eu estou aparecendo.
Então, quem caiu mesmo é o Joel, né? Obrigado, Aline, Tomás e Elsie. Galera, então, bom, vamos continuar aqui falando um pouquinho mais, né? Vamos ver se ele volta. Enquanto ele não volta, o interessante é que o DNA foi preservado de mamute. Então, nós encontramos mamute de até 28 mil anos, né? De acordo com a escala evolutiva do tempo. É claro que nós não entendemos que mamutes viveram há 28 mil anos, mas os evolucionistas sim. Então, nós encontramos dentro de mamute DNA preservado. Foi recuperado e hoje estão tentando aí desextinguir os mamutes, né? Mas existem muitas questões aí dentro da bioética que talvez eles dizem que é antiético tentar recriar esses animais aí, né? Porque são criaturas que viveram num ambiente diferente, com uma quantidade de alimento diferente. Se a gente for talvez tentar trazê-los agora para a vida real, vai fazer esses animais sofrerem, né? Não tem o mesmo aporte de alimento, não tem a mesma temperatura que eles viviam, o ambiente que eles viviam. Então, a ecologia é diferente hoje, talvez isso não seja muito ético fazer. Nós também encontramos carrapato preservado de 100 milhões de anos. Olha que interessante, dentro de um âmbar, então foi encontrado um carrapato, e aí esse carrapato também era hematófago, eles tentaram retirar ali sangue desse carrapato, e adivinha o que eles encontraram? Nada, não tinha DNA preservado, nem tinha sangue também, ou tinha sangue, mas não tinha, não dava para extrair ali DNA desse carrapato, né? Tava tudo fossilizado, endurecido, né? Mumificado. E aí, Joel, sentimos sua falta. Tivemos um probleminha aqui com a internet, mas ainda bem que não caiu, tu continuou falando aqui. Tentei. Quando acontece com a tecnologia. Já está dando quase o nosso horário aqui de programação, 56 minutos, né? Vamos aqui fazer aqui os últimos comentários. Então, nós falamos aí sobre a existência deles, então, obviamente que dentro desses aspectos, tu chegou a comentar alguma coisa entre humanos e dinossauros, mas existe uma questão também chamada de zoneamento, né? Pelo que eu li, e por isso que é difícil hoje você encontrar, por exemplo, um fóssil de um ser humano com um dinossauro, por exemplo, né? O zoneamento paleoecológico é uma hipótese, né, uma proposta que foi criada por cientistas adventistas, isso na década de, se não me engano, de 1944, é antiga, viu, essa proposta, e que tem sido mais trabalhada hoje como hipótese, tem sido desenvolvida essa hipótese hoje por outros, né, cientistas de outras denominações, da Batista, Anson James, Institute for Crash Research, no Crash Research Society, que é outro instituto criacionista lá dos Estados Unidos. Então, eles estão trabalhando nessa hipótese para ver se o que a gente encontra no registro fóssil realmente bate, se a gente consegue recriar esses paleoambientes, né? E sim, é uma hipótese muito interessante, né, da gente tentar entender, né, estudá-la, né? Isso quer dizer que antes do dilúvio, o relevo, os níveis topográficos eram diferentes do que a gente tem hoje, né? O planeta era mais ou menos retilíneo, era mais ou menos... não tínhamos montanhas tão altas como nós temos hoje, Everest, mais de 7 mil quilômetros de altura, né? As montanhas eram bem mais baixas, não tínhamos lugares profundos dos oceanos como nós temos hoje, por exemplo, a Fossa das Marianas, né? Os mares antediluvianos eram mais rasos. Então, assim, todo o planeta era mais ou menos reto. Mas, ainda assim, havia divisão dos grupos, né, de seres vivos sobre o planeta, sobre esses níveis topográficos, né? Nós tínhamos, no fundo dos oceanos, aqueles animais que vivem de fundo de oceanos. Na borda da costa ali, né, da costa do continente, nós tínhamos animais que vivem só nessas regiões. Em zonas pantanosas, quase próximo dos mares, nós tínhamos outros animais, inclusive dinossauros, que viviam perto de zonas pantanosas. Subindo um pouco mais no relevo, nós tínhamos outros animais, répteis menores, depois mamíferos, depois aves e seres humanos. Então, assim, cada um com seu habitat, cada um no seu quadrado, né, para todo mundo entender.
Então, é óbvio que nesses níveis topográficos, cada um vivendo num nível diferente, cada ser vivo, quando as águas do dilúvio avançaram, eles avançaram trazendo maremotos e sedimentos, grandes quantidades de sedimentos. Eles soterrariam quem primeiro? Quem estaria lá no topo das montanhas? Não, quem estaria no fundo dos oceanos, né? A água vem trazendo várias quantidades de sedimentos, soterrando aqueles animais mais abissais, que a gente chama dentro da biologia, que são animais que vivem em zonas mais profundas, né? Depois, as que vivem em coluna da água mais medial, depois mais próximo da superfície. Então, vai soterrando por nível topográfico do planeta. Depois vai soterrando aqueles que vivem perto de pântanos, vai soterrando aqueles que são mais altos ali nos continentes, até chegar no alto das montanhas. Então, o dilúvio teria soterrado, né, diferentes níveis, diferentes seres vivos que viviam em diferentes níveis, e cada um desses níveis aprisionou seres vivos diferentes. Então, quando a gente vai analisar a coluna geológica hoje, a gente encontra essa divisão desses animais separados um do outro. Então, seria esse soterramento cronológico, né? Classificatório e cronológico, né? Cronológico, mas quase imediatamente. Soterrou um, já logo enterrou outro, não cronológico do ponto de vista evolutivo, né? Enterrou um ao longo de bilhões de anos, depois outros ao longo de mais milhões de anos, não. É quase instantaneamente, assim. No mesmo dia, soterrou aqueles que estavam embaixo, depois os que estavam mais em cima, entendeu? Classificatório, mas cronológico, mas de forma bem repentina. Então, essa hipótese ajuda a gente a entender isso, né? E que cada um foi se assentando nessas camadas sedimentares também por conta de alguns outros fatores, como a mobilidade diferencial, porque alguns animais teriam mais capacidade de correr, né, para fugir das águas que estavam subindo, ou maremotos trazendo água, subia para o mais alto das montanhas e sobrevivia por mais tempo. Então, a mobilidade diferencial é um desses fatores que estaria incluso dentro dessa hipótese do zoneamento paleogeográfico ou paleoambiental. E outro fator seria a flutuabilidade, né? Nós temos cientistas criacionistas têm feito experiências com carcaças de animais para tentar entender por quanto tempo flutua mais, quais tipos de animais. E o legal dessas pesquisas é que alguns animais flutuam mais rápido, por mais tempo do que outros. Outros já afundam mais rápido, outros ficam boiando por mais tempo. Então, a flutuabilidade seria outro fator que ajudaria aí em onde eles seriam preservados nas camadas de sedimentos, né? Uns seriam preservados mais rápido, por conta de todos esses fatores, outros demorariam mais. Então, é muito legal trabalhar com essa hipótese aí do zoneamento paleoecológico, mas lembrando que é uma hipótese ainda, está sendo trabalhada. Muito bem. Então, a gente vai fazer a última pergunta aqui. Só quero avisar a Edelci Pimentel, né? Ela está falando um pouquinho sobre a era do gelo, o período do gelo. Nós vamos ter um programa específico só sobre esse assunto com o nosso amigo Wellington, né? Ele vai tratar somente desse, então a gente não vai dar muito spoiler. Então, a última pergunta os dinossauros não estão hoje, a gente sabe que teve dilúvio, a gente entende, então, que eles não entraram na arca, eles se extinguiram ali, alguns entraram, não entraram, por que a gente não tem hoje? Essa última pergunta para a gente finalizar, e se você quer esse livro, basta escrever "eu quero", e a gente diz como você adquirir esse livro aí com frete grátis. Essa é uma questão interessante, Joel, porque dentro do movimento criacionista, parte dos criacionistas se dividem quanto a esse assunto. Uns acham que eles entraram para dentro da arca, outros acham que os dinossauros todos foram extintos ali nas águas do dilúvio, porque não entrariam para dentro da arca. Então, há uma polarização em torno desse tema, né? Eles entraram dentro da arca ou não? É interessante? É importante saber disso? Não, não é. Vai mudar algo na sua fé? Não, não vai. Vai interferir na doutrina da salvação, nas profecias? Não, não vai interferir em nada. Então, se você não entende que os dinossauros entraram para dentro da arca, ok. Vai, fica tranquilo, fica em paz. Agora, eu faço parte daquele outro grupo de criacionistas que entende que eles entraram sim para dentro da arca. Pelo menos representantes de cada grupo, não todos os gêneros. Por exemplo, T-Rex, para mim, teria ficado para fora da arca, porque quando a gente analisa profundamente o T-Rex, a gente vê que ele foi profundamente alterado pelo pecado. Ele era uma máquina de matar, realmente. Seria interessante levá-lo para dentro da arca? Me parece que não.
Então, para mim, ele não precisaria entrar para dentro da arca, porque ele era uma espécie só. Dentro da família desses terópodes, poderia ser levado um outro que seja vegetariano, herbívoro, né? Eles tinham parentes ali, o T-Rex tinha parentes que eram herbívoros, então por que não levar os parentes do T-Rex e deixar ele, né? Para mim é muito mais lógico pensar dessa forma. Mas a Bíblia fala que dinossauros entraram dentro da arca? Óbvio que fala. A Bíblia vai falar, quando você pega Gênesis capítulo 7, versículo 2, ele fala que todos os grupos de animais que existiam antes do dilúvio entraram para dentro da arca. Os puros entraram 7 pares, e aqueles que não eram puros, os impuros, entraram um casal apenas, mas todos, fala todos. No versículo 14 ainda complementa a informação do versículo 12. Ali fala que entraram todos os animais conforme suas espécies, todos os animais grandes e selvagens, todos os animais pequenos que rastejam pelos solos, todos os animais que voam, todas as aves e todos e blá, blá, blá. Fala 7 vezes a palavra todos. Então, quando a Bíblia diz todos, é isso aí, eu ouvi vocês falando, é todos. A Bíblia não dá margem à exceção. Ela não fala entraram todos menos alguns representantes. Não, ela não fala isso. Quando ela diz todos, é todos. Então entraram todos os representantes que existiam, inclusive os representantes dos dinossauros. Lembrando que o grupo dos dinossauros era dividido em 3 subgrupos, que eram os saurísquios, né? Que aí entrava os terópodes, que eram o T-Rex, os que andavam sobre 2 patas, e aqueles gigantões pescoçudos, que eram os saurópodes, né? E nós tínhamos os ornitísticos, que eram um grupo completamente herbívoro. Então, assim, eram 3 grandes subgrupos, né? Então, teria entrado representantes desses 3 subgrupos, né? E até de outros subgrupos ainda entrariam também. Há algumas pesquisas criacionistas calculando que teria entrado cerca de 56 tipos de dinossauros para dentro da arca. Então, sim, na minha visão, a Bíblia nos direciona a entender que os dinossauros entraram para dentro da arca. Mas se você ainda não quer acreditar que dinossauros entraram para dentro da arca e ficaram lá fora, ok, fique em paz, não vai fazer diferença nenhuma. E aí que depois se extinguiram por alguma outra questão. Tá? Muito bem, Everton, aqui revisitando aqui os seus materiais e tal. O Everton também tem esse material aqui, ó, revisitando as origens, que aí fica também de várias questões sobre os dinossauros, teoria do design inteligente, e se você não escreveu, eu quero ainda dá tempo, ó, curiosidade sobre os dinossauros, escreve aí que quer que a gente entre em contato com você para que você possa adquirir essa obra, onde a gente vai falar 30 fatos curiosos que Hollywood não mostrou. Everton, nosso tempo, a gente devia ficar aqui por muito tempo conversando sobre esse assunto, né? Mas nosso tempo está acabando. Seus comentários finais, se você quiser fazer alguma indicação de sites ou de literatura, além daquilo que a gente já fez aqui, fique à vontade também. Então, galera, eu agradeço a presença de cada um de vocês. A minha recomendação final é de que vocês leiam, estudem. Eu sei que ler dói, mas ler é importante. A gente só cresce como pessoa, como ser humano, como profissional, como pesquisador, como cristão, lendo, estudando bons materiais. Nós temos diversos materiais evolucionistas à nossa disposição, e é importante estudar questões evolucionistas também, né? Mas nós temos diversos outros materiais criacionistas ou TDIstas, né, do design inteligente à nossa disposição também, e que poucos conhecem. Eu acho que vocês têm que ir atrás desses materiais. Só eu tenho aqui 3 livros, né? Um design inteligente, outro do criacionismo, outro só sobre dinossauros, mas a Sociedade Criacionista Brasileira, lá na loja virtual dela, tem diversos outros materiais. Olha, Depois do Dilúvio, que é um livro fantástico, do Bill Cooper. Nós temos aqui um estudo só sobre a Arca de Noé, que é fantástico, são meus livros de cabeceira. Então, assim, não é por falta de bons materiais que vocês não vão aprender sobre o criacionismo, aprender sobre a base do cristianismo, que é a questão das origens, né? Que é a pedra angular, o fundamental ali para fortalecer, solidificar a fé em Cristo, né? Então, assim, tudo depende das origens. Então, se vocês não conhecer a origem, não vão conhecer o presente e o futuro. Então, leiam, estudem muito. Vocês têm uma responsabilidade grande de compartilhar o que vocês sabem com as outras pessoas. Então, primeiro vocês têm que adquirir conhecimento. E não ficar espalhando bobagens, opiniões pessoais em grupos de WhatsApp. Primeiro vocês têm que estudar profundamente antes de querer compartilhar alguma opinião. Então, assim, estudem bastante a questão dos dinossauros.
Leiam bons livros que estão à disposição de vocês. Se vocês não tiverem dinheiro, olha, eu sou colunista ali do blog criacionismo.com.br, que é o maior portal de criacionismo no Brasil. Existe já há cerca de 10 anos esse portal. Eu escrevi diversas matérias ali, artigos semitécnicos para cada um de vocês ali. Tem assuntos de todas os tipos, sabores, gostos. Então, se você quer saber sobre a Era do Gelo, eu escrevi matéria sobre a Era do Gelo. Quer saber sobre humanidades? Lá também tem arqueologia, lá também tem. Procurem, né? Nós temos diversos colunistas no portal criacionismo.com.br, matéria de graça para vocês. Bastam vocês terem disposição para aprender e ir atrás. E só lembrando, né, que para quem a gente escutou falar aqui sobre criacionismo, aqui o Everton, ele não dá uma visão só, né, Everton? Ele fala de todas as cosmovisões, e aí você pode ter o conhecimento para chegar a uma decisão com consciência, não é verdade? Esse livro que você está segurando é um livro paradidático infanto-juvenil. Eu desenvolvi esse livro exatamente para entrar nas escolas, desbravadores, para atingir esses adolescentes, né? Até a nível universitário, porque ali eu utilizei elementos, né, editoriais para atrair a atenção tanto de crianças, adolescentes e adultos. Então, vocês vão gostar. Mas comprem para dar de presente também, né? Vocês têm um compromisso para compartilhar a verdade com as pessoas e por que não a gente incentivar as crianças a lerem, né? Esse é o maior presente que a gente pode dar para eles. Então, como sendo um material paradidático, ele tem uma linguagem, óbvio, estudantil, né, com elementos ali que eles vão precisar também para o vestibular e tudo mais. Então, dá uma olhadinha nesse livro, Curiosidades sobre os Dinossauros. Maravilha. Então, aqui antes de a gente encerrar o nosso bate-papo criacionista de hoje, episódio número 6, quero fazer um convite para você que está assistindo, para não perder o nosso próximo bate-papo, que nós vamos ter aqui o Célio João Pires, né, o grande conhecedor sobre o dilúvio. Nós vamos ter ele aqui por 2 episódios, o episódio 7 e o episódio 8. Né, no próximo episódio, que é o episódio 7, nós vamos falar aí sobre histórias do dilúvio, ou seja, em todas as civilizações, em boa parte das civilizações antigas, nós encontramos relatos que tratam de um dilúvio. Então, nós vamos falar desse assunto no dia 10 de outubro. Então, o Célio vai estar com a gente, ele tem um livro gigantesco, eu acabei de ver esse tempinho atrás, maravilhoso. O Célio estava aqui com a gente, acompanhando também. Abraço para você, Célio. Então, dia 10/10, às 19 horas, o Célio João Pires vai estar conosco e vai estar falando um pouquinho sobre histórias sobre o dilúvio nas mais diversas civilizações em diversas partes do mundo. Everton, muito obrigado pela tua participação, pelo seu tempo. Se você quiser pedir ainda que está assistindo, pode escrever mesmo depois. O frete grátis vai ser até as 23h59, mas depois desse horário, é óbvio que você pode adquirir o livro ainda, você paga o frete, né? E vai ser enviado para qualquer lugar do Brasil. Everton, muito obrigado, abraço pelo seu tempo, pela disposição, pela a sabedoria, esse conhecimento que está compartilhando esse assunto com a gente. E muito obrigado a você de casa que acompanhou esse tema aí. Desculpe a nossa falha técnica aqui, o Everton segurou as pontas e continuou explicando sobre esse assunto maravilhoso. E nos vemos no próximo episódio, o episódio número 7. Até mais. Tchau, tchau.